matando de forma violenta a população LGBTQIA+. Aí os deputados pegam a palavra e dizem: deputada, nós não fazemos apologia à violência. Deputada, nós não compactuamos com a execução de nenhum homem gay, uma mulher lésbica, bissexual. Não posso acreditar que vossas excelências sejam tão burros e ignorantes. Isso, para mim, é uma farsa, é um teatro, porque não é possível desassociar o discurso da prática. Não é possível me convencer de que façam isso com consciência de que cada palavra proferida dentro deste parlamento tem a função e vai de encontro exatamente com a violência que são praticadas nas bases da sociedade contra a comunidade LGBTQIA+. Não dá para acreditar no mau caratismo, não dá para acreditar no cinismo. A sociedade teve guerras históricas, horrorosas, e as piores delas foram aquelas que foram feitas em nome de Deus. A sociedade já tem exemplos de guerras que foram praticadas em nome de Deus e que extinguiram grupos da sociedade. Não adiantam usar o nome de Deus para tentar eufemizar. Não adianta usar o nome de Deus para tentar mascarar os ódios de vossas excelências. Outros já o fizeram e foram completamente cruéis. Mataram a sangue frio, sem dó, sem piedade. E usando o nome de Deus. As cruzadas é um exemplo disso. A escravidão é um exemplo disso. O nazismo é um exemplo disso. A ditadura militar que torturou, explodiu silicones de travestis nos porões da ditadura, matou, escondeu o corpo, a fez também em nome de Deus. Nós não caímos mais nesta farsa. Nós não caímos mais nessa encenação de dizer: ah, não, nós estamos aqui falando em nome de Deus, então somos pessoas boas, somos pessoas dignas, honradas. Falsos profetas. São isso o que vossas excelências são. Usam o nome de Deus para pregar ódio, para pregar intolerância. Eu tenho certeza que se Jesus Cristo voltasse hoje, não seriam com vossas excelências que eles se sentariam. Seriam conosco os oprimidos, os humilhados, os amaldiçoados, os apedrejados, aqueles que são expulsos de suas casas pelos simples fatos de serem quem são, aquelas e aqueles que só têm como opção a prostituição, a marginalidade, a violência, por discursos como esses que são utilizados em nome de Deus. Deus deve estar envergonhado de tanta maldade, crueldade e ódio sendo proferado em seu nome. Mas nós estamos aqui para alertar que não existe uma guerra entre cristãos e LGBTQIA+. Não existe uma tentativa de combater igreja, não existe uma perseguição ao evangelho, não existe um ódio a ninguém. O que nós estamos tentando fazer aqui com muito sacrifício e com muita dificuldade é defender os pouquíssimos direitos que temos em uma sociedade que nos pisa todos os dias, constantemente. É lembrar que nós existimos, que nossas vidas importam e que os nossos direitos são inegociáveis. Não nos vencerão pelo cansaço, não nos intimidarão. Nós não recuaremos nem um pé da luta. Disseram: respeite não sei o quê, respeite não sei o que lá. E eu digo: respeite a luta histórica do movimento LGBTQIA+. Já tudo foi dito aqui, não temos mais nada a dizer, já enfrentamos o fascismo, a transfobia, o ódio, as atrocidades todas que são ditas. Agora mesmo é dizer que pelo menos saímos daqui com os nossos corações aliviados. Não aliviados pela farsa, pela barbaridade e brutalidade que ocorreu aqui, mas aliviado pela força que o movimento LGBTQIA+ mostrou essa casa, estando aqui nas audiências públicas, acompanhando as comissões, aliviados porque acreditamos na democracia, na justiça social, e que o Brasil é muito maior do que estas vozes barulhentas que pregam ódio e intolerância. Agora este projeto terá a possibilidade de tramitar em espaços que de fato queiram discutir com seriedade aquilo que está tratado neste projeto. Este projeto não ficará sendo tratado como uma cortina de fumaça para mascarar a pura e única brutalidade, ódio, crueldade da parte de vossas excelências. Nós não teremos mais que ouvir os discursos religiosos em desrespeito aos religiosos desse país, porque aquilo que é dito aqui, eu já disse e repito, não é a voz dos cristãos do Brasil. Aqui está os fundamentalistas, aqui estão aqueles que querem pregar o ódio se utilizando da Bíblia, se utilizando de Jesus Cristo, para dizer que ele compactua com essas intolerâncias e com essa brutalidade.
verdade. Quando, na verdade, o pastor Henrique Vieira, em suas falas brilhantes, já não demonstra a fraternidade, a solidariedade, o amor que Cristo nos ensinou e não o ódio que é pregado aqui. Me assusta que parlamentares estejam mais preocupados com o casamento LGBT homoafetivo do que com as notícias graves que saem semanas após semanas de líderes religiosos que estupram os seus fiéis, que mexem com meninas nas suas igrejas. Aí isso a gente joga pra debaixo do tapete. Isso não é antinatural. Isso é normal. Isso a gente não fala, porque afinal são nossas igrejas, é o nosso patrimônio, porque é isso que os fundamentalistas fizeram nesse país, transformaram a fé em patrimônio. Aí nós não temos que combater. Nós temos que destruir família. Nós temos que perseguir amores. Nós temos que revogar direito. Isto é uma farsa. Isto é uma palhaçada. Isto é ridículo. Mas vossas excelências ficarão com cara de tacho, que é a cara que vossas excelências merecem no final de toda essa história. Porque a democracia haverá de vencer. A Constituição haverá de vencer. O amor e a resistência LGBTQIA+, como já venceu em tempos sombrios, também vencerá essa farsa. E ficarão marcados na história. Aqui foi aprovado. Que bom que saia da mão desses fundamentalistas que disseram, ninguém mais, não vi pastor, bispo, etc., falando contra a LGBT. Os próprios estão nessa comissão falando contra a LGBT. Além de uma farsa hipócrita, medíocre, este projeto terá a oportunidade de ser debatido com seriedade e sobre a luz da justiça, da Constituição e da democracia.